Então esse tipo de hábito, né, de crescimento, tá mudando bastante a forma da gente realizar manejo de fertilidade do solo, né. Então você tem que criar um perfil mais profundo, você tem que nutrir melhor a planta, né. É uma planta que ela tá voltada para produzir, é uma genética voltada para produtividade, menos para defesa, né. Elas são menos, elas têm menor tolerância, né, porque para cada fator de produtividade você tira um ou 2 de defesa, né. De Então você vai criando, eh, uma situação de você tem que ficar, cuidando mais das plantas, né. E nesse processo, né, hoje se fala muito em efeito fisiológico, aplicações de micro com efeito fisiológico, né, a fim de estimular a planta a ir atrás do nutriente, né. Complicado hoje você lidar com essas variedades, né, porque elas mudam muito, né, então é difícil você conhecer uma variedade. Quando você acaba conhecendo ela, o pessoal já tira ela do mercado e coloca outra, né, então você tem que ficar reaprendendo né, e por mais que elas sejam parecidas, né, o manejo muda bastante, né. Alguns manejos pontuais aí, né. E é quase uma planta Nutella, né. Seja ela de soja, milho ou algodão, né, a gente tem Aguenta o tanto. arroxo. Não aguenta o arroxo não. Você tem que ficar lembrando ela que ela tem que comer. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do CultiveCast, o podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. E atenção, atenção, esse aqui é um episódio especial do Plantão da Safra. É isso mesmo, agora de tempos em tempos nós vamos estar lançando aqui no CultiveCast o Plantão da Safra, que é convidando os nossos consultores aí da Caçu Inteligência Agronômica para comentar como é que foi a safra, como está sendo e as previsões aí, né, tentar fazer alguma previsão, algum alerta para o pessoal do que pode esperar para a próxima safra. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e Luiz Eduardo Caçuia. Tudo bem, Luiz Eduardo? Tudo bem, Josi? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos para esse momento especial aqui, né? Com quem conhece, quem vive no campo, quem está no dia a dia ali e sabe dos desafios de fato, né? Exatamente. E antes de apresentar o nosso consultor especial convidado aqui para esse primeiro plantão da safra, gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, as empresas que permitem que o CultiveCast e todo o movimento Cultive Futuro aconteça, que são elas da Missão Vanguarda, a ESERI, a Biotrop, a Fibermax e a Ouro Fino. Muito obrigada, pessoal. E também para quem quiser conhecer quais são os nossos outros parceiros das outras missões, acesse lá no cultivefuturo.com.br, tem todos os nossos parceiros lá, tem todas as iniciativas do Movimento Cultive Futuro para você se inscrever gratuitamente e ficar por dentro, tá ok? E apresentando aqui o nosso convidado, ele que já participou já lá no nosso especial Bahia Farm Show, né, falando sobre integração lavoura-pecuária. Estamos aqui com o Rogério Inoi, ele que é engenheiro agrônomo, especialista aí em proteção de cultivos, né, manejo do solo e é consultor, diretor técnico na Caçuia Inteligência Agronômica. Tudo bem, Rogério? Tudo bem. Boa tarde, Josi, boa tarde, Luiz Eduardo. É sempre uma satisfação tá dividindo e compartilhando conhecimento, né. Isso mesmo. E para começar, Rogério, o nosso plantão aqui, eu gostaria que você iniciasse falando um pouco sobre como é que está sendo a safra. Vamos considerar aí o Matopiba, né? Porque você atende diversas regiões dessa área, tem contato também com outros consultores, outros produtores que sempre está te mantendo atualizado. Vamos considerar essa região aí para falar principalmente de soja, milho e algodão. Falar como é que foi, a soja já foi, né? Como é que foi a safra e como está sendo aí o término do algodão. Bom, essa safra ela começou um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né. A gente começou com um regime de neutralidade, né, ora migrando para Laninha, ora migrando para El Niño, às vezes meio bem, diferente do que a gente, assim, supostamente estamos acostumados, né. E, na verdade, a gente teve um início muito parecido com o Laninha, que é chuvas, mais
regulares no início da primavera, né? Seria outubro, novembro e praticamente dezembro, né? E possibilitou assim uma implantação, não vou falar facilitada, mas uma boa implantação das culturas de verão, né? Soja, milho, né? Algodão, principalmente são as culturas que predominam aqui na nossa região e também no Mato Piba, né? E no decorrer da safra ele começou a dar uma deteriorada na questão climática, né? Começou a manchar, cortar, né? Foi muito chuvoso, foi razoável em novembro, razoável em dezembro, muito chuvoso em janeiro, e daí no final de janeiro, aqui na nossa região, oeste da Bahia, sul do Piauí, né? A gente teve um corte das chuvas, né? Eh, quem e daí isso aí prejudicou principalmente as lavouras plantadas na segunda, a partir de soja, né? A partir da segunda quinzena de novembro, né? Prejudicou um pouco o algodão, a implantação também do algodão, né? Porque embora ele tenha sido as áreas de sequeiro tenham sido plantadas durante final de novembro e início de dezembro, né? Mas assim, com 20, 30 dias debaixo de chuva, o algodão não gosta muito, né? E a soja começou a dar muita doença, né? Quem optou por plantar materiais mais precoces, né, de soja, eles conseguiu performar um bom número, uma boa produtividade, né? Haja vista que, de novo, nossa região oeste da Bahia figura entre as melhores produtividades do país, né? As médias estaduais, né? E muito por conta disso, né? Por conta da questão operacional que os produtores da nossa região como um todo, né? Eles têm, né? Eles são focados em plantar rápido, né? E daí muita gente conseguiu um bom resultado, né? Apesar do corte da chuva em janeiro, né? No caso do algodão aí, teve muita área de algodão que pegou fechamento com muita chuva, né? Então ele teve muita questão de abortamento, né? E, e uma intensificação de doenças, né? Da severidade de doenças, principalmente mancha-alvo, né? E um pouco de ramulária, né? Que mais? No caso aí do algodão, por muito tempo nublado, né? A gente pegou praticamente entre 20 a 30 dias de dias com tempo nublado ou chuvoso, né? E daí o algodão ele, ele tem uma dificuldade na questão de pegamento de estrutura, né? Ou polinização, né? Ou formação de estrutura, porque ele precisa de luz, né? E a questão da fotossíntese versus respiração é muito sensível, né? Então, muitas vezes acaba que quando você tem muito tempo nublado, pouca radiação, né? A planta para de fazer fotossíntese e como ela é uma planta perene, ela não vai morrer mesmo, ela joga a estrutura, né? E empurra para frente um pouco mais, né? Na questão do algodão irrigado, né? A gente teve uma implantação muito difícil, né? Assim, porque foi praticamente colhendo soja nos pivôs, né? Que tiveram um ótimo resultado, mas uma colheita difícil, né? E debaixo de muita chuva, a implantação do algodão fica prejudicada. Então a gente teve muito problema com a implantação da cultura do algodão, né? Passando um pouco pelo milho, né? Embora esse ano foi historicamente uma das menores áreas de cultivadas com milho verão aqui no oeste da Bahia, né? A implantação foi boa, foi tranquila, a condução foi boa, né? E assim, a maioria das lavouras conseguiu números muito bons também, né? Foi caracterizada por ter pouca cigarrinha no ambiente, né? Mas a gente conseguiu fazer uma boa
performar uma boa média, né, de produtividade. Falando da cigarrinha no milho, Rogério, que é a principal praga do milho hoje aí, né? O que tira o som da grande maioria dos profissionais e produtores. O que houve, ao seu ver, que deu essa baixa pressão esse ano? Tem algum motivo específico, alguma estratégia que foi adotada lá no passado para mitigar isso? Luiz, a questão da cigarrinha, assim, ela passa muito pela, pelo final da safra anterior, né? Como é que foi, né? E, e como foi entre safra, né? E principalmente em relação a controle de milho tiguera, né? Que seria a Ponte Verde, né? Houve uma redução bastante significativa, né? De produção de milho semente, né? Na Bahia. Aqui era um polo praticamente de produção de semente de milho, né? De híbridos de milho. E por conta da severidade que a gente estava tendo, as empresas tiraram o pé daqui, né? E aí a gente teve vamos dizer assim, né, um vazio, né? Quase vazio sanitário do milho aí por um período curto, né? E tem outra questão, né? A gente começou a ter muita dificuldade lá atrás com controle de capim amargoso, né? Digitar insulares. E muita gente aplicou, né? E onde fez o manejo pós-colheita com herbicida para controlar o capim amargoso, né? Lógico que tem áreas que não fazem, mas acaba que você vai diminuindo as fontes de alimentação para cigarrinha, né? Adalbos, maídes, né? Perfeito. Uhum. E aí, no caso, só para quem está ouvindo de outras regiões e talvez não tenha essa informação assim, de pronto imediato, quanto fechou mais ou menos a média de milho e soja nessa safra, Rogério? A soja, se não me engano, foi 66, né? Acho que foi. Uhum. 66, 67, né, Luiz? Eu não me recordo Foi direito. por aí. Milho, milho acho que fica acima dos 180 saco, né? Uhum. Bom ano de milho. Teve extremos, né? Só que a gente também tem que lembrar que tivemos algumas regiões bem afetadas, né? Naquela região de Correntina, Cocos, Jaborandi, né? Mambaí, né? Uhum. Que lá a seca foi muito mais ampliada do que pra gente aqui, né? Aqui a gente, na região de Luiz Eduardo, Roda Velha aqui, a gente ficou entre 20 até 40 dias aí, né? E lá eles passaram de 60 dias, né? Uhum. Quanto mais ao sul aí, né? Quanto mais sentido Rosário, a gente teve maiores perdas, né? Devido à irregularidade climática, né? Tanto em soja como em algodão e também um pouco no milho, né? Uhum. Trazendo aqui de acordo com a fonte da IBA, né? O dado oficial aí dessa safra 24-25, o oeste da Bahia teve uma média de 68 sacas de soja por hectare, Ah, certo. Uhum. né? Isso mesmo. Teve um acréscimo comparado com a última safra, né? Que registrou 63 sacos. Tivemos aí quase 8% a mais, Uhum. né? De resultado. Em termos de variedades, né? Vamos passar pelas diversas áreas aí da construção do manejo agronômico, né? Vamos começar aí pelas variedades. O que que você viu nessa safra de diferente que chamou mais atenção em termos de variedades para soja, milho e algodão? Bom, na questão da soja, né? A gente está optando pelos materiais com resistência ou moderada resistência a nematóide cisto, né? E também olhando a questão do nematóide de galhas, né? Então esse é um direcionador, né? Para a gente fazer a escolha das variedades, né? Segundo, adaptar cada material desse de acordo com a fertilidade e o manejo que se quer fazer, né? E, talvez assim no último momento aí a gente está olhando precocidade, né? De olho também na questão de, de se ter uma maior segurança, né? Ou, né, tem muita gente que enxerga as variedades precoces, super precoces, como um risco, né? Hoje eu penso que elas estão dentro do sistema para você melhor conseguir
mitigar essa questão do estresse climático. Você amplia teu calendário aí, né, de colheita, né, tanto de manejo como colheita, né. Esse ano particularmente a chuva cortando no final de janeiro, eh, quem conseguiu plantar no final de a soja, né, final de outubro, início de novembro aí, conseguiu colher muito bem. Por quê? Porque em final de janeiro ela já estava definida, né. Ah, podia dar mais? Talvez pudesse, né, mas, cada ano é um ano, né. Na questão de milho, a gente também está bastante focado em variedades aí tolerantes a acamamento devido ao enfesamento, né. Híbridos que tenham certa tolerância ou moderada resistência a nematóides também, né. E a gente está procurando, com o milho, a gente tentar melhorar a questão da adição de trabalhar com uma palhada mais volumosa, né, para a gente poder fazer pelo menos uma parte das áreas aí, né, rotacionar com milho e braquiária, né, pra que é um fator que quebra essa monocultura da soja, né. O tanto milho como algodão faz esse serviço, né. E nas variedades de algodão, também é questão de nematóides, né, principalmente, qualidade de fibra, né, e estabilidade produtiva, né, sequeiro, né. Irrigado também passa por nematóide, potencial produtivo, né, porque você, eh, reduz a quantidade de fatores, né, principalmente climáticos aí, que podem interferir na redução do potencial produtivo ao longo da cultura, né, do ciclo da cultura, né. A gente está também, né, eh, trazendo esse ciclo da soja, tanto no sequeiro como no irrigado, um pouquinho mais, eh, trazendo ele um pouquinho menor, né, justamente também pela questão de custo de produção, né. Você também diminui, se diminuindo o tempo que a lavoura fica no campo, você também diminui a questão de manejo, né. Então, cada 5, 7 dias aí que você consegue diminuir no ciclo médio da tua lavoura, né, você consegue praticamente eliminar uma aplicação, né, de fungicida, de inseticida, né, enfim. Você consegue otimizar um pouco melhor e além de otimizar a questão da colheita, né, você não concentra muita colheita. E abre uma janela interessante aí para a gente fazer uma segunda safra, né, que esse ano na Bahia a gente teve uma área expressiva aí de sorgo segunda safra, né, entre 250, né, e alguns dizem até 300 mil hectares, né, de sorgo de segunda safra, né. Tanto a maioria absoluta em sequeiro, né, alguma coisa no irrigado, né. Então a gente está, vamos dizer assim, virando a chave em relação ao sistema produtivo aqui da Bahia, né. Esse ano nos retornos das áreas lá do Maranhão que a gente, assiste, né, a gente observava, assim, que no pós-colheita da soja, né, depois de uns 20, 30 dias, lá para maio, junho, por exemplo, né, você retornando lá do sentido Tocantins para Luiz Eduardo, você praticamente não via área descoberta, né, 90% Área verde. área com cobertura, né, seja uma segunda safra, sorgo, seja milheto, seja braquiária, né. Muito poucas áreas mexidas, né, assim, revolvidas, e normalmente são áreas que o cara está fazendo o processo de reconstrução do perfil, né, ou melhoria do perfil de fertilidade do solo, né. Uhum. É. Isso é uma ótima notícia, né, a gente, percebeu muito realmente essa crescente aí na adoção de sorgo e até no estudo e lançamento de novas variedades de sorgo, né. O que que você tem visto nessa área, Rogério, também já pensando em culturas de cobertura, o que mais teve de novidade ou foi mesmo o sorgo o carro-chefe aí dessa safra? Não, a gente tá tendo desenvolvimento de materiais, né, pensando numa segunda safra, né, no sorgo, de materiais com maior teto produtivo, né,
A gente tem até uma empresa local aqui, né, Oilema, que está desenvolvendo alguns híbridos, né, com potencial muito bom, né, de produtividade. Tem performado assim, praticamente lado a lado, junto com as variedades com maior potencial que já existem das outras empresas, né? Seja ela Pioneer, Morgan, né? Brevant, né? Nortox, né? E a Oilema entrou no jogo aí também, né? Isso é muito bom, né? Porque amplia bastante o leque de opções, né? E dá um foco numa cultura que há algum tempo atrás era marginalizada, né? E hoje você vê sorgo praticamente no cerrado inteiro, né? Aqui em maior proporção, né? Mas o pessoal começou a optar por sorgo também no fechamento para quem planta milho safrinha, para fazer o fechamento com sorgo, né? Por ter uma melhor segurança, né? O manejo dele é um pouquinho mais facilitado, né? Assim, um pouquinho menos complicado que o do milho, né? Devido à quebra de resistência aí dos milhos pela espodóptera, né? Assim, dos milhos transgênicos, né? Então, o manejo é um pouco mais simples, né? Um custo menor, né? Um risco climático um pouco menor, né? Demanda hídrica menor, né? A demanda hídrica menor também, né? Pensando no que nós vivemos aí, Rogério, né? A cultura do algodão se iniciando a colheita agora, recente, né? Mas que nós vivemos tanto durante a cultura do algodão, durante a cultura do milho e da soja. Quais foram as principais pragas e doenças que nós tivemos aí dentro dessa safra 24, 25? Tá, vamos lá, né? Soja a gente foi um ano para praga relativamente tranquilo, né? A gente não teve tantos problemas, né? Justamente porque quanto mais cedo se planta, mais você foge você cria uma janela, como é que fala assim, um período de escape, né? Uma menor, até que a praga se estabeleça e ela começa de dar dano econômico, né? Então, quem plantou cedo teve uma facilidade aí, ou uma menor incidência de pragas, né? Doenças, a gente teve alguns momentos, né? Assim, pensando em soja, novembro, dezembro, que seria o fechamento da lavoura, né? Praticamente com chuvas normais, né? Assim, não teve nada de demais. Em janeiro, quando pegou a soja muito fechada, a gente teve uma incidência maior de mofo branco, né? Também de mancha-alvo, né? Ela explodiu esse ano em janeiro, né? E a gente foi enxergar isso em fevereiro, né? Quando já tinha cortado a chuva, né? Outra praga, voltando para a praga, né? Outra praga que ficou mais pro final lá foi mosca branca, né? Esse ano a mosca que se criou dentro da soja, ela foi virar problema pro algodão, tanto sequeiro como irrigado, né? Com relação a praga, acho que é espodóptera, para soja, né? Consolidada hoje é espodóptera, né? Espalhado por todo o país, né? Em todas as regiões de cerrado aí. A gente também tem a questão da Hackpluse começando a aparecer, né? A Pseudoplusia, né? É um plusídeo, né? Da família da mesma família das medideiras, né? Lagartas medideiras, Hackplusia, Trichoplusia, Chrysodeixis, né? A gente tá tendo reaparecimentos aí, principalmente da Hackplusia. A gente também a gente teve mosca branca, um pouco de percevejo no final, né? Então, sim, relativamente tranquilo, né? Com relação ao milho, Spodoptera foi extremamente complicado, né? Em todas as regiões, né? Como a gente planta primeiro, né, no verão, né? Perante o cerrado, a gente planta primeiro, né? Pela época, né? Como nosso milho é predominantemente verão, né? Então a gente teve um ataque severo de Spodoptera, né? Independente da tecnologia, né? Vamos dizer assim, da transgenia que o milho tivesse, né? A gente teve alguns problemas maiores com as tecnologias com Crium F,
ou ou só com base em VIP3, né? VIP3 a 20, né? Demandou muitas aplicações de inseticidas, né? Muitas entradas aí, e a gente vinha de um tempo onde as tecnologias entregavam, né? Performavam muito bem o controle de spodópteras, né? Em geral. Esse ano ela praticamente sumiu essa vantagem, e daí a gente teve que movimentar produto, né, e aplicações para poder reduzir o dano, né? Esse quadro da Spodoptera, né, assim, bem preocupante, ele se espalhou por outras regiões, né, que normalmente não se tinha tanta ocorrência, né, que seria a grande área do Mato Grosso, né, a segunda safra, né. Então lá eles apanharam mais do que a gente, porque lá eles não tinham nem o costume, né, porque Spodoptera aqui na nossa região é bem comum, né. A gente só teve que ajustar a questão da quebra de resistência, né. E essa quebra de resistência também atingiu o algodão, né. Principalmente aquelas que tinham tecnologia VIP3 a 20 que vinha segurando a Spodoptera aí, né, os ataques dela, né. Esse ano praticamente é como se a gente estivesse lidando com uma lavoura convencional, não BT, né. Milho aí em torno de 6, 7, 8 aplicações voltadas só para lagarta, e daí tem um dos motivos que a gente acredita que reduziu também a incidência da cigarrinha do milho, né, no caso do milho lá, foi por causa do aumento expressivo das aplicações para tentar controlar a Spodoptera, né. Ajudou também. Por milho esse ano a gente teve uma questão de aumento de algumas doenças que a gente não tinha tanta ocorrência, que é bipolares e diplódia, né, que são manchas foliares e causam uma desfolha significativa, né. A gente também teve algum problema em relação à falha de polinização por causa do excesso de chuva na época do pendoamento, né. Mas assim, isso aí até não foi tão significativo, né. Com relação ao algodão, né, a gente também teve um um problema sério com a com o Spodoptera, né, sempre presente. Como o algodão ele pega o final da soja, a colheita da soja, você tem muita migração de ácaro, tríplice e mosca branca, né, também, das áreas de soja em maturação para as áreas de algodão, né, verão, tanto verão como irrigado, né. Então a gente teve uma incidência bastante alta nesse início, né. E ela piorou bastante, né, quando a chuva cortou em fevereiro, né. Então aí, com um clima difícil de aplicar, né, muito quente, né, e a gente teve uma menor eficiência dos produtos, né. Antes a gente não estava tendo tanta eficiência porque estava chovendo demais, né, em janeiro, e depois em fevereiro a gente não estava tendo eficiência também por conta do clima muito seco, né. Principalmente aí na segunda quinzena de fevereiro, né. Em relação à doença, esse ano, nas áreas de sequeiro foi relativamente tranquilo, né, pelo menos nas áreas que eu acompanho. A gente teve um outro escape aí da questão de ramulária, e a gente teve uma predominância aí de mancha-alvo, né, Corinéspora cassícula, né, que 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 ela é um fungo necrotrófico, né, fica na palhada do solo, fica sobre o solo, na palhada, né, então ela já está lá, só esperando a lavoura criar condição para ela poder se manifestar, né. Daí esse ano a gente teve uma incidência bastante alta, né, principalmente nas lavouras que fecharam muito rápido, né. E aí a gente teve que lançar mão de aplicações, de mais aplicações voltadas nelas, né. E aí também esse maior número de aplicações para mancha-alvo também
acaba que controla a questão da ramulária, né? Então, não é que ela deixou de ser importante, né? Mas ela foi de carona aí, né? No controle da mancha-alvo, né? E a gente tem aí uma agressividade desse fungo muito alta, né? Bem significativa aí. Hoje ela está custando para a gente entre 8 a 10 aplicações, né, de fungicidas, né? E não é só um, né? Isso tem que sempre estar associando uma mistura, né? Ou seja, istrobirulina, triazol ou carboxamida, istrobirulina e triazol, mais um fungicida multissítio, né? Então, que acaba que torna o custo e o controle mais caros, né? Perfeito. Rogério, bom, diante desses desafios todos vividos, né? Quando você classifica de 0 a 10, vamos pensar, né, uma nota aí, a importância do monitoramento hoje, né, dentro de uma propriedade? O monitoramento é de extrema importância, né, Luiz Eduardo? Você sabe que eu e o seu pai, eh, a gente treina muita gente, né? Mas está cada vez ficando difícil de encontrar pessoas que se propõem a trabalhar com isso, né? Então a gente está experimentando algumas novas tecnologias, né? Sensores, né? Para tentar reduzir essa dificuldade, né? Mas a questão do monitoramento é importante na medida que a gente vai ser cobrado de trabalhar aplicações mais localizadas, né? Então, para ter aplicações localizadas, a gente tem que ter uma assertividade, né, do monitoramento muito maior, né? Sendo que a gente tá tendo dificuldade hoje em ter pessoas, né, que hoje são pessoas que fazem isso, né, na maior parte, para estar realizando esse trabalho de monitorar praga e doença de lavoura, né? Tá complicado, né? A gente, por mais que você tenha ferramentas, né, de gestão de monitoramento, né? Exemplo, um Farmbox, um, um Protector, enfim, né? Um TBDC, né? Você não consegue ter quem alimenta esses dados, né? A gente está buscando talvez aí uma automatização, uma automação desse tipo de atividade também, né? O problema é como, né? Como e em quanto tempo a gente vai estar, né? A gente está justamente no período de transição, né? Se fala muito de IA, né? Inteligência artificial, mas assim, a aplicabilidade nessa parte né? Nessa parte do manejo é bem precária, né? Então a gente tem que reimaginar algumas formas aí, né? Hoje a gente trabalha com monitoramento, lá atrás quando eu comecei, quando eu fazia monitoramento, a gente era um técnico, um monitor para cada 500, 600 hectares de algodão, né? Para cada 1.000 de soja, né? 1.500 hectares. Hoje não, hoje um monitor de algodão ele tem que se virar para uns 2.000 hectares de algodão, né? E um de soja tem que fazer uma fazenda inteira, né? 3.000, 4.000 hectares, né? Ele sozinho, né? Daí a gente tem também a questão da legislação trabalhista, que dificulta um pouco essa questão de negociação para fazer essas operações, né? Hoje você tem que trabalhar com turno, trabalhar com turnos de trabalho, né? Para você não ter que ficar carregando hora extra, né? Existem algumas barreiras assim, os entraves em relação ao trabalho no campo, né? Isso é muito bem ajustado para o ambiente urbano, né? Mas para o ambiente agrícola, ele ainda tem que ser revisto, né? Principalmente na questão legislativa, né? Não vou falar mais flexível, né? Mas tinha que ser mais ajustada, né? Para a nossa realidade. Então, o monitoramento, a gente está... é importante, é a base da sustentabilidade do negócio, mas hoje a gente tem dificuldade pela escassez de pessoas, né? Dispostas
a trabalhar nesse setor, né? Uhum. Pensando ainda no algodão que está a campo, né, você comentou a questão de perda de estruturas por conta do clima que teve aí recentemente. O que que você tem visto ou tem feito para mitigar esse problema, ou que as fazendas que tiveram menos problema, digamos, com isso, fizeram, assim? O que que você poderia falar disso Bom, para o pessoal? Ou como eles podem se antecipar a isso ainda, né? isso é difícil tem que ter uma bolinha de cristal para saber manejar dessa forma, né, que você está falando. As formas que eu enxergo, assim, como estratégicas aí para não para eliminar o problema, que você nunca vai conseguir, né, porque isso Sim. depende do fator climático, né, mesmo irrigado depende do clima, né. Você não comanda nebulosidade, você não comanda luminosidade, né, então e nem muito menos temperatura, né. Temperatura ainda tem algumas formas, né. Mas assim, é bastante difícil, né. Vamos começar aí, né, escolha de cultivares, né, Uhum. eh, uma janela talvez pensando em abortamento, apodrecimento, uma janela de plantio um pouco mais ampliada, né. Eh, cultivares mais pre mesclar mais cultivares precoces, médias e talvez até tardias, né, pensando em sequeiro, né. E um uso mais assertivo de regulador de crescimento, né. Na cultura do algodão é bem consolidado, né, cloreto mepiquat, cloreto de cromequat, né, enfim, existem esses 2 ativos aí que a você consegue manejar um pouco, né. De que forma, né, você vai regulando, tem que conhecer bem a variedade, a cultivar, né, mas aí você vai, manejar ela de forma que a luz tenha penetração o dossel dela tenha penetração de luz, né, então aquela coisa de arquitetura colunar do algodão, hoje é meio complicada, né, pensando nesse tipo nessas novas cultivares, né. Hoje a gente tem que começar a olhar se a gente não vai ter que trabalhar com algodão, o pessoal chama de pinheirinho, né, que é mais triangular, assim, né, que é onde você tem uma maior penetração de luz, né, fotossinteticamente ativa, né, para reduzir essa questão do abortamento e melhorar o pegamento por consequência, né. Hoje você tem variedades aí, cultivares de algodão que tem uma taxa de abortamento menor, né, então uma taxa de abortamento menor e então, por consequência, maior número de estruturas retidas, né, uma questão de genética, mas se você não trabalhar essas outras questões, né, de regulador principalmente, adubação, né, e montar as tuas estratégias de adubação para você conseguir fazer esse tipo de manejo, né, é bastante complexo, né, não é uma receitinha de bolo, sabe, Josi, Sim, né, sim. não tem como a gente fazer, porque você tem que estar lá no campo, olhar, né, então a presença de um profissional lá, né, seja da consultoria, seja do pessoal que está dentro das fazendas, né, do corpo técnico das fazendas, seja até pessoal das empresas aí, né, das empresas, eh, dos fornecedores, né, de insumos. E daí você tem que ter uma presença maior, né, de gente olhando aquilo ali, né, porque não existe uma métrica para a gente fazer um manejo bem assertivo, né. Existem alguns modelos, né, o professor Fábio Ecker é um dos que se propõe a fazer isso, mas assim, é bastante complicado de você aplicar, né. Numa região onde você tem uma estabilidade climática teoricamente mai melhor, você consegue talvez ter uma previsibilidade por conta de um modelo, né, mas nenhum modelo prevê o que passa aqui na Bahia, né, que são interrupções, né, de chuvas, né, ou elevações de temperatura, né, que é outra coisa que interfere bastante, né. Mas na questão do abortamento, né, a gente tem 2 formas de abortamento e cavitação, né. Abortamento a gente tem tá muito relacionado com balanço entre
fotossíntese, né? E respiração, né? Então você tem que ter uma fotossíntese líquida sempre positiva. A partir do momento que você não tem você tem um 0 a 0, um empate técnico aí, né? Ela vai preferir jogar a estrutura fora, porque ela prefere sobreviver, né? Porque ela vai viver para sempre, né? Assim, a mental é a programação. programação dela, né? É diferente de uma soja, de uma cultura anual, né? Então ela vai jogar a estrutura. E tem a questão da cavitação também, que a gente está tentando entender um pouco melhor, né? Até assim com a ajuda de alguns profissionais bem que eles estudam muito isso, né? Que é um deles é o Ricardo Andrade, outro que é daqui, né? Amigo nosso. Existe também, tem o professor Evandro Fagan, a gente tem o professor André Reis, né? Então tem o professor Pazetti, né? Também são pessoas que nos auxiliam, né? Se não tomar decisões, pelo menos a gente tem um entendimento do que pode estar levando a ter uma maior ou uma menor taxa de abortamento, né? Mas todos eles convergem assim na questão do regulador, né? Que você tem que ser mais assertivo, né? Em regular. E isso aí que é o limitante, assim, né? Porque não basta, não existe regra para fazer isso, né? Uhum. Bom, a gente pode falar um pouquinho também, né, sobre na parte de solo, nutrição, fertilidade, o que pegou mais nessa safra, né, digamos assim. E aí depois a gente fecha com as suas perspectivas. E aí, se o Luiz também quiser incrementar mais uma coisa nesse roteirinho da parte final aqui do episódio, com as perspectivas para a próxima safra. O que você acredita que o pessoal tem que ficar de olho, tomar cuidado, né, em cada uma das áreas? Bom, manejo de solo esse ano a gente teve altos e baixos, né? Assim, em relação à adubação, aos fertilizantes, né? A aplicação dos fertilizantes. Então a gente teve alguns altos e baixos aí, principalmente relacionado a potássio, né? O excesso de chuva e a erosão laminar, né? Escorrimento, ele é bastante prejudicial, né? Pensando em soja. Pensando em cálcio e magnésio, que na nossa região está bem consolidado, né? A calagem, a recalagem, né? Formação de um perfil fértil do solo, né? Mais profundo, né? Que está se espalhando pelas outras regiões produtoras, né? O Mato Grosso está fazendo um trabalho excepcional nesse sentido, né? Observando o que a gente fazia aqui, eles estão melhorando a situação deles lá, né? E eles estão tendo resultados muito próximos aos nossos, né? Outras regiões também estão procurando entender a questão do perfil do solo, né? Teu pai foi lá no Rio Grande do Sul, né? O Ricardo está indo lá, já estão umas 4, 5 vezes entre o Paraná e o Rio Grande do Sul, né? Também para eles entenderem, né? Porque eles estão no 4º ano, né? Na 4ª safra, sofrendo impactos de estiagem, né? E isso aí tem uma capacidade de destruir uma agricultura de uma região se você não estiver preparado, né? E se você não fizer um planejamento estratégico muito bem feito, né? Perfeito. Fertilidade é assim, né? A gente, quanto mais produz, mais você tem que pôr, né? É matemático, né? Então, quer ter médias muito elevadas, né? A gente vai ter que passar por isso, por investir mais em fertilidade, né? Que é o que melhora, tem capacidade de aumentar o potencial produtivo, né? Manejo fitossanitário, ele só, no máximo, ele mantém, né? Ou reduz as perdas, né? Então, manejo de solo, né? Macro e micro, macro e micros, né? Cálcio, magnésio, fósforo, potássio, boro, enxofre, né? Manganês, zinco, cobre, né? Enfim, outros elementos também, né? Que a gente está tentando colocar no sistema, como molibdênio, níquel, né? Estão falando muito de selênio agora, né? Então isso aí ajuda muito para você trazer essas plantas, né? De genética mais moderna aí. Faz com que elas
performem melhor, assim, ou expressem melhor a questão do potencial produtivo, né? Essa questão das variedades, né, das cultivares, dessa genética predominante que a gente tem hoje, né, que é a, é uma soja desenvolvida na Argentina, né, crescimento indeterminado e tal, né, ela tem um outro comportamento, uma outra dinâmica, né, que a gente não está acostumado ou tão acostumado a lidar, né, a gente está aprendendo, né, construindo conhecimento em relação a isso aí, né, então a gente veio de 10, 15 anos atrás trabalhando praticamente só com variedades de ciclo determinado, né, então ela tinha um pico de crescimento, depois ela estabilizava e decaía, né, a demanda, né. Hoje não, essas cultivares determinadas, indeterminadas, elas têm uma, não vou dizer curva, né, um pouco mais ampliada e ela é mais contínua, né. E só termina quando a planta entende que o ciclo dela, ela já não consegue mais tocar o ciclo, né. Se tivesse um clima, provavelmente ela ia progredir mais, né. Então esse tipo de hábito, né, de crescimento, tá mudando bastante a forma da gente realizar manejo de fertilidade do solo, né. Então você tem que criar um perfil mais profundo, você tem que nutrir melhor a planta, né. É uma planta que ela está voltada para produzir, né, uma genética voltada para produtividade, menos para defesa, né. Elas são menos elas têm menor tolerância, né, porque para cada fator de produtividade você tira um ou dois de defesa, né. Então você vai criando uma situação onde você tem que ficar cuidando mais das plantas, né. E nesse processo, né, hoje se fala muito em efeito fisiológico, aplicações de micro com efeito fisiológico, né, a fim de estimular a planta a ir atrás do nutriente, né. Então quando você joga um produto, aplica, né, um produto aí à base de micro ou macro, né, você está também, além de nutrir, você está avisando para ela que ela tem que ir atrás de comida, né. E a comida, se não tiver no solo, não adianta nada você estimular ela ir atrás se não tem, né. Ou se a gente ou se a gente tem um impedimento físico, né, compactação, ou se a gente tem impedimento biológico, né, pragas e doenças, né, principalmente, né, nematóides, fusarium, né, rhizoctônia, enfim. Então se você não você tem que criar condição lá no solo, para baixo nas raízes e na parte aérea, né. A gente está muito focado às vezes em cuidar da parte aérea, mas o que mais tem levado o nosso potencial produtivo, né, ou o menor aumento desse potencial aí, né, da progressão, é a questão do manejo de solo, né. Já visto, tem vários profissionais aí que estão focados nisso, né. Mas assim, a gente que trabalha em consultoria, né, Luiz, a gente tem que chutar, cabecear, defender, né, então a gente tem que saber um pouquinho de tudo, né. Mas é bem complicado hoje você lidar com essas variedades, né, porque elas mudam muito, né, então é difícil você conhecer uma variedade. Quando você acaba conhecendo ela, o pessoal já tira ela do mercado e coloca outra, né, então você tem que ficar reaprendendo né, e por mais que elas sejam parecidas, né, o manejo muda bastante, né. Alguns manejos pontuais aí, né. E é quase uma planta Nutella, né. Seja ela de soja, milho ou algodão, né, a gente tem tanto. Arroxo. Não aguenta o arroxo não. Você tem que ficar lembrando ela que ela tem que comer, né. Eu costumo falar que as plantas hoje, né, as cultivares mais novas e mais produtivas são igual filho adolescente, né, você tem que ficar lá empurrando e lembrando e dando uns cutucão, né, enfim, tem que ficar sempre corrigindo o curso, né. Tem que ter o direcionamento ali. Tem que ter o direcionamento, senão você não performa. Hoje a gente está, esse dia até a gente está numa reunião lá no Franciose, né, aí a gente tentando melhorar o manejo, aí né, o pessoal tentando reduzir custo, né,
Mas assim, para quem quer altos tetos, né, vai ter que começar a procurar detalhes, né? Ah, é um biológico, é um micro que você coloca lá, é, é uma forma, usar o mesmo insumo, mas um pouco de forma diferente, né? Então, a gente tem que se reinventar aí na questão do manejo também, né? E a gente vem se adaptando e tudo, mas a gente não progride da forma que a gente queria, né? E quando, assim, e ainda a gente tem que lidar com o fator climático, né? Muito variável, né? E esse ano foi engraçado, né? Parece que o Brasil inteiro virou uma Bahia, né? Em certos momentos, né? Então, Verdade. aí até teve uma live com o professor Marco Antônio, né? O argumentologista lá. E daí ele falou assim, tava uma reunião com o pessoal das fazendas aqui do oeste da Bahia, tinha alguns lá do Tocantins, do Maranhão, né? E Piauí. Aí ele até falou assim, né? Que nós aqui no oeste da Bahia, a gente estava preparado para esses reveses climáticos, né? Aí eu falei para ele, nós não estamos preparados, nós estamos um pouco menos despreparados, né? Porque assim, montou uma estratégia para aguentar 25 dias, né? De estiagem, né? Mas a partir dos 25 dias tem que chover, né? Porque senão você tem quedas expressivas do potencial produtivo, né? Então, assim, por mais que a gente faça o trabalho e tudo, a água é muito importante no sistema, né? Ela é determinante, né? E para finalizar então, né, Luiz? Falar aí a Tá. perspectiva, Rogério. O que que o pessoal tem que ficar antenado aí para a próxima safra? Para a próxima safra, Quais são as recomendações aí? bom, O primeiro, Rogério, né, tem já uma perspectiva de clima já para a próxima safra? Já tem uma confirmação se vai ser Laninha, El Ninho, um ano neutro? Como é que tá essa tendência? Vamos começar pelo clima, né? isso muda muito, né? A gente só repete o que ouve, né, Luiz? Mas é, tá sendo cada vez mais frequente o pessoal dizer, os profissionais, os meteorologistas falarem que a gente está mais próximo do Laninha, né? Assim, ou estabelecendo Laninha do que um período ou de El Niño ou período neutro, né? Então a gente está mais configurando, o tempo está se configurando para um Laninha, né? É uma aposta, né, Luiz? Isso aí não dá para saber porque Muda. olhando a safra passada, né, ninguém acertou, todo mundo acertou uns pedaços, né? E esse ano talvez não seja muito diferente, né? De qualquer forma, se for um Laninha, né, e tem alguns profissionais que têm dito que não, né? Mas se for um Laninha mais configurado, um clima configurado mais para o Laninha, talvez a gente tenha, tenha que plantar mais cedo, né? Aproveitar melhor o início das chuvas, né? Por isso, para isso, você tem que ter uma estrutura boa de solo, você tem que ter uma fertilidade excepcional, você tem que ter Operacional, bom. um operacional impecável, né? E assim, a qualidade da semente nunca foi tão importante, né? Nesse contexto, né? O vigor, né? Qualidade dos defensivos, né? Hoje, com esse cenário aí de plantas resistentes, a gente acaba que pesa um pouco a mão, às vezes, demais nos herbicidas pré-emergentes, né? É um fator de preocupação, né? Pela textura muito leve dos nossos solos, né? Então, eu acho que o manejo que a gente tem que fazer, né? É melhorar e talvez ser um pouco muito mais eficiente na questão de implantação da lavoura, né? Existe também o preparo, né? A preparação para isso, que é o dever de casa, né? Fazer palhada, né? Corrigir as áreas mais limitadas, né? Tanto em compactação como em fertilidade, né? Então você melhora um pouquinho a questão da tua, das médias dentro das fazendas, né? Então se você não pode ter uma área de 30 sacos, outra de 120 sacos, né? Era melhor ter todo mundo entre 80 e 90 e talvez 100 sacos, né? Então você ter uma variação um pouco menor, né? Da qualidade desse solo, né? Então vai cuidando
do bom, mas também tem que ir cuidando das áreas mais fracas, né, mais limitantes, né. Como eu disse, palhada nunca foi tão importante e a gente está vendo que a qualidade da palhada, né, a uniformidade, a qualidade, ela tem sido cada vez mais importante, né, e essas novas cultivares aí, elas, independente da cultura que seja, né, elas respondem muito bem à questão de da qualidade da palhada, né, eh, respondem muito bem à aplicação de biológicos, tanto nas plantas de cobertura, né, como uso de produtos biológicos na safra de verão, né, nos cultivos de verão. Então são mitigadores aí, né. Vale a pena falar dos produtos à base de Bacillus aryabhatae, né, que tem um foco nessa questão de mitigação de estresse, né. Tem uns resultados bastante interessantes, né, e eu acho que só agrega para nossa região, né. Outra questão apesar do cenário desafiador, né, que a gente tem, né, tanto econômico, macroeconômico, climático, né, e também de produção, né, a gente acho que tem que focar em sempre 1, 2, 3, 10 anos para frente, né, então não adianta as crises vêm e vão, né, vão e voltam, né, então a gente sempre tem que manter um planejamento, né, dá para cortar produto, né, cortar fertilizante, né, você pode até cortar, mas o fertilizante é o que te dá suporte para um aumento real de produtividade, né. Então, não vai achar que vai cortar fertilizante, né, tanto nitrogênio, fósforo, potássio, né, dependendo da cultura. Não vai achando que vai cortar e que vai colher 100 sacos, né. Talvez colha, outro que não vai, né, se o clima ajudar, mas não é ele ao longo dos anos ele vai depauperando o solo dele, né. Então, ele tem que ser um agricultor hoje e um agricultor daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, né. Então ele tem que focar nessa questão da longevidade do negócio dele, né. A agricultura, ela retorna no médio e longo prazo, né. No curto, ela não performa tão bem assim, né. Na questão de estratégias aí, né, que poderiam ser adotadas, ficar de olho na questão dos nematóides, né. Nunca a gente teve tanta ocorrência, tanta incidência de nematóides, principalmente nematóide cis, né. Tá extremamente desafiador. Então, olhar para aquilo ali, porque aquilo ali, vai criando zonas dentro das fazendas aí que ficam ou que não chega a cobrir nenhum custo, né. Então você está lá colhendo 100 sacos, dali a pouco cai numa reboleira, numa faixa lá de nematóide e ela vem para 20 sacos, né. Aí tua média derruba, né. Média é matemática, né, você tem que ter lá um certo número de áreas muito boas e as áreas fracas tem que ser poucas, né. Então, ficar de olho na questão dos nematóides, né, e aí ele tem que e o nematóide tem que abordar ele de forma sistêmica, né, dentro do ao longo dos anos, né. Não existe produto milagroso, né, nem químico, nem muito menos biológico, né, e nem varietal, né, de variedades de resistência, né. A evolução da genética não caminha tão rápido quanto a demanda que a gente tem, né. Outra questão talvez a gente começar a trabalhar com produtos, de produtos biológicos, né, também na aplicação foliar, né, biofungicidas, né, estimulantes, mitigadores de estresse, né. Existem alguns produtos que estão vindo com metabólito secundário também, né. Então, acho que a gente tem que olhar com mais carinho para isso, né. Porque toda vez que você aplica alguma coisa, você tem o benefício de um controle, mas você também tem a geração de um estresse químico dentro da planta, né. E hoje esse balanço de
ganhos e perdas tá bem tênue, né? Tá bem próximo, assim, né? Então, vai aplicar um monte de fungicida lá, também não vai resolver teu problema, porque a tua planta vai gastar muita energia para metabolizar aquilo, né? Não quer dizer que, não estou falando que tem que tirar, né? Mas a gente tem que escolher melhor as ferramentas e olhar para algumas coisas que estão aparecendo, né? A própria Biotrop tem uma ferramenta bacana, né, para isso. Coopert tem também, né? Simbiose tem, né? Então a gente tem várias empresas aí que oferecem excelentes produtos, né? Balagro também, né? Então, enfim, as empresas estão oferecendo produtos de base biológica, né? Ou produtos biológicos bastante efetivos, né? Não vou falar que vão substituir químico num curto prazo, mas a gente acha que tem que aprender a mexer com essas ferramentas, né, Luiz? Porque num futuro próximo a gente vai ter que talvez ter um percentual de produtos aí que atenda essa questão de uso de biológicos em substituição dos químicos, né? Na questão de variedades, eu acho que cabe a cada um escolher, né? Olhando aquela questão dos nematóides, né? Solo, né? Também potencial produtivo e ajustar de acordo com a fertilidade, né? Eu acredito que a gente tem que ser bastante assertivo no manejo, né? Então, você tem que valorizar o cara que está lá indo todo dia na lavoura, olhando, né? E avaliando aquilo ali, né? Para não ter um negócio escrito na pedra, assim, né? Que tem que fazer tal dia, né? Cada 15 dias, cada 20 dias, né? Cada 10 dias, né? Então, acho que é importante ter gente rodando a lavoura, né? Porque quem paga nossas contas é a lavoura, né? No final do dia, né? Não é o patrão, né? É a lavoura que paga, né? Então, você tem que cuidar da lavoura como sendo sua, né? E talvez essa questão como dizia o Dirceu Gassen, né? Que a gente tem que ter olho de dono, né? E daí a gente tem que cuidar, né? Nós como funcionários, vamos dizer assim, né? A gente como prestador de serviço, a gente tem que olhar para aquilo como se fosse nosso, né? E cuidar aquilo da melhor forma possível, né? Não existe receita de bolo, né? Infelizmente, né? Mas alguns cuidados aí, principalmente no início, a gente tem que tomar, né? E se você quer planejar, quer ter alguma coisa de segunda safra ou de cobertura, né? A gente tem que planejar desde a safra de verão, né? A entre safra, safra de verão assim plantada, para chegar naquele momento lá e estar preparado para fazer uma segunda safra, né? A gente tem que ter, isso exige muito da questão financeira, né? Porque você tem que prover produto no momento adequado, você tem que executar operações, né? No momento adequado, né? Então, a gente tem que melhorar muito a eficiência para poder chegar em bons números, né? Esse ano a gente está vendo, voltando na questão do sorgo, né? Como as áreas que foram plantadas, que foram cultivadas com soja no início da janela de chuvas, né? Final de outubro lá, hoje elas estão colhendo números assim excepcionais aí de sorgo, né? Para quem optou por isso, né? Então a gente tem que trabalhar pensando no ano, né? Não tem que pensar assim, vou plantar soja, será que eu vou plantar sorgo, né? Ou braquiário? Nossa, tem que planejar, né? Tem que estar tudo planejado. A primeira parte, ou boa parte do sorgo que tiver dentro de uma janela, você tem que ter um aporte de nutrição, né? Nitrogênio, potássio, talvez um fósforo e talvez até uns micros, né? Por quê, né? Porque sorgo de 80, 90, 100, 120 sacos leva tanto quanto uma lavoura de soja de 80, 90, 100 sacos, né? Então isso aí tem que ficar isso aí tem que ficar muito fixo na cabeça do produtor, né? Que ele tá tirando um X de soja mais outro X, né? A gente sempre tá dobrando
a quantidade de grão, né? Em peso nós estamos tirando o dobro, né? Em nutrição isso é meio proporcional, né? Então, tá colhendo mais, vai ter que botar mais, né? Senão, ao longo do tempo, você vai acabar Teu estoque, né? empobrecendo seu solo, né? E prejudicando a tua rentabilidade no futuro, né? Então, cada cultura tem que ter sua dose de nutrição, né? Pode ser em sistema, pode ser tudo, mas tem que contemplar, né? Então, o planejamento da safra e da segunda safra, ela é praticamente pro ano inteiro, né? Se você não planejar, você não faz, né? Ou se fizer, vai ficar mal feito, né? Aí custa caro, né? Imagino. Assim, a gente, esse ano, pra gente, nos produtores aí que estão conseguindo realizar uma média boa de segunda safra, a gente fez um planejamento para fazer operações sequenciais após a colheita, né? Então, tudo muito justo, com prazo, né? E com ajuste de mão de obra, né? Para o operacional rodar redondinho, né? Porque senão você não planta, né? Exatamente. E ter um suporte técnico aí bom, né? Que seja confiável, né? Para suportar essas decisões, né? Seja nossa, né, Luiz? Via consultoria, né? E os outros amigos nossos, né? Também trabalham nesse ramo. Assim como as equipes, o corpo técnico das fazendas, né? Enfim, né? A gente tem que planejar essas coisas para poder chegar lá no final e o cara ficar contente com o resultado, né? Exatamente. Muito bom. Acho que é isso, né, Perfeito. Luiz? Tivemos excelentes insights aí, né? Um panorama geral da safra 24, 25, algumas visões já, né, também de futuro, com que nós devemos nos preocupar, com que nós devemos olhar com mais carinho, né, Rogério? E de fato o plantão da safra é isso, né, Josi? A lavoura bem cuidada hoje é o lucro protegido amanhã. Esperamos que essas informações ajudem no resultado prático de cada produtor, de cada fazenda, de cada técnico, de cada gerente, agrônomo que está nos acompanhando, né? Isso aí, a gente teve um recorte aqui do tempo com o Rogério, mas ao mesmo tempo dicas que podem ser levadas para sempre aí, né, dentro do campo, da lavoura. Beleza. Rogério, te agradeço demais a participação aqui. Deixa para você as últimas palavras aí do episódio. Mensagem que a gente tem que ter, né, esse ano, né, mediante todo o cenário que a gente tem, né, é que a gente vai estar aqui por anos ou décadas, né? Tanto nós como os produtores, né, principalmente os produtores, né, que são a razão disso aqui existir, né? Então ele tem que pensar ao longo das décadas, né? O imediatismo na agricultura ele é muito perigoso, né? Então a gente tem que olhar tudo com planejamento, né? Apesar da volatilidade que existe no nosso país, né, em vários setores, mas a gente tem que ter um planejamento mínimo, né? Umas estratégias aí, né? Ou como diria um cliente meu, um plano B e um plano C aí para poder tá contornando os problemas, né? Então, não existe receita de bolo, né? Como, né? Existe muito depende, né? Do agrônomo, né? Mas, assim, a gente tem que olhar o horizonte aí e traçar alguns objetivos, né? E não adianta você achar que vai dar sorte, que vai dar certo, né? Se você não trabalhar para dar certo, não vai dar certo, né? A sorte na agricultura, ela ficou para trás, né? Ou o cara é competente, eficiente, ou ele não performa, né? Eventualmente pode ter sorte também, né? Chover na hora certa, né? Chover no lugar certo, né? Dar sol na hora certa, né? Mas Frase, né? Quanto mais eu trabalho, mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? isso aí, justamente, né? E como diz o Cortella, né? A sorte segue a coragem, né? Exatamente. Então, agricultura é isso, né? É isso aí. Trabalho, dedicação, planejamento. Novamente aí, obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês, né? Espero que o que a gente conversou aqui tenha
tenha aplicabilidade na vida de todos, né, que estiverem ouvindo essa breve mensagem que a gente está passando aí, né? Muito obrigado aí. Com certeza terá, viu, Rogério? Então é isso, né, Luiz? Queria agradecer também a audiência de você que está aí do outro lado. Deixa aí seu comentário no vídeo. Como é que foi o primeiro plantão da safra aí para você? E também para você que chegou até aqui, estamos aceitando indicações, tá? De quem possa fazer plantões para outras culturas também, por exemplo. Por que não, né, Com Luiz? certeza. Deixa a sua indicação aí de alguém que você acha que é a referência em determinada cultura, assim como temos aqui o Rogério, o Caçuia, que são referências em grandes culturas do Cerrado, soja, milho e algodão. Pensando em outras culturas também, deixe o seu comentário aí, a sua indicação, tá? Muito obrigada pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo. A gente vai ter esse plantão, como eu disse, numa frequência aí de 2 a 3 meses, mais ou menos, para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo na safra. E até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.